Fala pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema fascinante adotando uma abordagem totalmente pedagógica. Imagina o seguinte, e se a gente tratasse o lendário filósofo Aristóteles, não como aquele cara distante que viveu há milênios, mas como nosso professor principal hoje? A ideia aqui é montar uma verdadeira masterclass, um currículo filosófico prático mesmo, sabe? Tudo isso para nos ajudar a entender a confusão da vida moderna usando as estruturas mentais fundamentais que ele deixou pra gente. Vamos lá? Bom, este aqui é o nosso plano de aula de hoje. Número 1. A fundação da verdade através da lógica. Número 2. A prática da ética focada na ação. Número 3. A arquitetura da realidade, o metafísica. E para fechar, número 4. A escada do conhecimento, que é a epistemologia. Certo, começando pelo nosso módulo 1, a fundação da verdade, explorando o mundo da lógica. Para abrir esse primeiro módulo, a gente precisa fazer uma pergunta socrática bem profunda. Como é que a teoria da correspondência e o princípio de não contradição estabelecem a verdade contra a realidade material? Ou seja, o que realmente significa, na prática mesmo, bater o martelo e dizer que uma afirmação é verdadeira? Especialmente no mundo de hoje, que é entupido de desinformação, a gente precisa muito entender como ancorar a verdade na realidade tangível. O ponto central é exatamente isso. Hoje em dia, a gente ouve demais aquela frase, essa é a minha verdade. Mas olha, para o nosso professor Aristóteles, a verdade não é só um sentimento ou uma opinião que muda toda a hora. De jeito nenhum. A verdade, na verdade, é um match perfeito. É aquele alinhamento inflexível entre as palavras que a gente usa e o mundo material nu e cru. E esse casamento lógico é defendido com unhas e dentes pelo princípio de não contradição. Basicamente, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. É uma regrinha simples, mas é literalmente a regra de ouro para qualquer pensamento bem estruturado. E tem uma citação lá do livro Metafísica que ilustra isso de um jeito brilhante. Ele diz, dizer do que é que não é, ou do que não é que é falso, enquanto dizer do que é e do que não é verdadeiro. Parece até um trava-línguas, eu sei, mas o recado é direto ao ponto. A nossa mente precisa obrigatoriamente corresponder à substância dos fatos reais. Se a gente quer agir com lógica, não dá para ficar dobrando as palavras para negar o que está ali existindo ou para fingir que existe algo que não está lá. Trazendo isso para uma situação bem moderna para ficar mais claro. Imagina a cena de um tribunal. Se alguém chega e fala, com todas as letras, eu não estava lá, essa afirmação vira mentira no exato segundo em que mostra um vídeo de câmera de segurança provando que a pessoa estava lá sim. A imagem da câmera, a presença física, isso é o que ele chama de ousia, é o fato da coisa. O vídeo é a substância da realidade em si. A linguagem sempre tem que se curvar à matéria, e nunca o contrário. Fez sentido? Muito bem, vamos passar agora para o nosso módulo 2, a prática da ética focada na ação. E aqui a gente tem outra pergunta de peso. Como a ética nicomaqueia define a virtude como uma disposição de caráter, o ethos, voltada para o justo meio, e qual é o papel do hábito nisso tudo? Essa é aquela hora que a gente é desafiado a repensar como a moralidade funciona na prática. O que exige de nós para sermos pessoas éticas nos desafios do dia a dia? Será que é só ler o manual de regras ou é algo bem mais ativo e dinâmico? A resposta de Aristóteles é, de novo, pura pedagogia prática. Sabe, a gente pode pensar nele como o verdadeiro marombeiro da filosofia. Porquê? Porque ser ético exige esforço real, suor mesmo. Requer esforço e ação. É pegar os pesos pesados e desconfortáveis da justiça e levantar, dia após dia, hábito diário, repetição sem fim. É só através desse ciclo constante que os nossos músculos éticos crescem e acabam formando de verdade o nosso caráter moral, o nosso ethos. Olha só como ele amarra isso lá na Ética Nicômaco. A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, moderados ao praticarmos atos moderados, corajosos ao praticarmos atos corajosos. Aristóteles não deixa o menor espaço para ilusões aqui. A excelência moral não é um brinde que a gente ganha ao nascer. Ela é a consequência direta e muito suada da repetição. Ninguém nasce herói. As pessoas ficam corajosas porque vão lá e enfrentam o medo, várias e várias vezes. É o famoso fazendo é que se aprende, só que aplicado à construção da própria alma. Para ilustrar bem o famoso justo meio na vida real, imagina o desafio de ser o guardião de um segredo complicado. A virtude passa longe dos extremos, De um lado a gente tem a covardia, que é fugir do assunto, não falar nada e ignorar o problema. Do outro lado a gente tem a imprudência, aquela vontade incontrolável de fofocar e espalhar o segredo para todo mundo. A virtude, o tal do justo meio moralmente forte, mora ali exatamente no meio de campo.
É o equilíbrio super delicado de oferecer um conselho sincero e útil, mas ao mesmo tempo guardar aquele segredo a 7 chaves com total segurança. Dando mais um passo na nossa Masterclass, módulo 3, a arquitetura da realidade e a metafísica. Certo, a pergunta agora vai lá em cima, no nível altíssimo. Como a doutrina das 4 causas resolve a aporia do movimento, articulando matéria, forma, agência e finalidade? É um desafio e tanto para qualquer mente curiosa. No fundo, a gente está tentando entender o porquê de qualquer coisa no universo acontecer, porque uma árvore cresce, porque um prédio é construído, como as coisas mudam e passam a existir. E o insight central dessa lição é que absolutamente nada no cosmos acontece do nada ou simplesmente porque sim. Toda engrenagem tem um motivo. O movimento da realidade é exatamente isso. A transição constante do que ele chama de potência, que é aquilo que algo tem potencial para ser, para o ato, que é o que aquilo já é, concretamente e no presente. Para não ficar só na teoria pesada, vamos aplicar essas 4 causas numa analogia bem palpável, tipo um curso universitário de ciências sociais. A gente tem a causa material, que é a substância da coisa, os livros, os alunos. Aí vem a causa formal, que é a estrutura do negócio, ou seja, o próprio currículo do curso. A causa eficiente é a agência, o empurrão inicial, que são os professores e todo o esforço de ensino. Mas presta muita atenção na causa final, ele é o propósito. Nesse nosso caso, o propósito é formar um cientista para conseguir entender a sociedade. Para Aristóteles, é essa linha de chegada, o objetivo lá no fim, que dá significado real a todo o movimento. É por isso que ele dizia lá no livro Sobre o Céu, a natureza nada faz em vão. Tudo se encaixa perfeitamente. Essa ideia fascinante reforça que cada processo no mundo, desde aquele currículo estruturado na sala de aula até os instintos mais selvagens da natureza, tem um rumo. As coisas não estão soltas, voando pelo vento. Elas se movem ativamente na direção de um objetivo muito específico. E assim chegamos à reta final da nossa análise. Módulo 4. A escada do conhecimento. Mergulhando na epistemologia. A pergunta que guia a gente agora tem um peso gigantesco. Como a indução dialética permite que a alma humana, começando ali de uma tábua rasa, consiga subir da simples percepção sensorial até os princípios universais? Pensa bem, como é que uma mente, que nasce no zero absoluto, sem saber absolutamente nada de nada, desenvolve a capacidade incrível de agarrar e dominar teorias científicas abstratas? Tem uma observação célebre na metafísica que diz: todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Prova disso é o prazer que nos dão os sentidos. Uma sacada genial que nos lembra que é a nossa própria biologia que puxa esse trem do conhecimento. É até engraçado pensar que Aristóteles achava que o cérebro era só um órgão para resfriar o sangue e que a inteligência morava no coração, né? Mas tudo bem, a gente releva essa parte, porque a teoria do aprendizado dele continua impecável até hoje. A gente nasce como uma lousa em branco, sim, mas já vem de fábrica com um impulso incontrolável para explorar e descobrir. Então vamos subir essa escada degrau por degrau para entender o processo. A base é super animal, super instintiva. O sentido. A gente vê, a gente ouve, depois o próximo passo é a memória, onde a gente simplesmente armazena essa entrada de dados. Aí o negócio começa a ficar sofisticado. O cérebro começa a conectar essas memórias acumuladas e bingo, nasce a experiência. Finalmente, lá no topo da cognição humana, a gente junta esses padrões todos e entende o porquê das coisas. Aí sim nós temos a ciência, que é o conceito universal, sólido e real. Para a gente visualizar as engrenagens disso de um jeito bem prático e neutro, vamos pensar na observação do cenário político. Imagina que uma pessoa observa a ação de um político corrupto num dia e observa um caso parecido em outro lugar na semana seguinte. Essa pessoa retém as observações na memória, depois ela forma a experiência conectando essas memórias soltas na cabeça. Ao alinhar sistematicamente todos esses dados, a mente basicamente limpa o ruído das observações iniciais. O resultado, lá no fim dessa verdadeira maratona intelectual, é que a pessoa desenvolve a teoria universal de como os mecanismos de corrupção realmente funcionam nos bastidores do sistema. A gente pega o dado cru para, no fim, atingir as grandes verdades do mundo real. O que nos traz para o encerramento prático da nossa explanação de hoje? A gente viu que o motor do conhecimento começa do zero absoluto, de uma lousa em branco. E a gente lembrou muito bem que a virtude não cai do céu, ela exige o suor dos hábitos diários. Então fica a pergunta: se as mentes começam como lousas em branco e a virtude exige hábitos diários, quais pesos exatos, tanto intelectuais quanto éticos,
nós estamos levantando hoje para moldar a nossa própria realidade de verdade? Fica aí essa provocação poderosa para a gente pensar se as rotinas que escolhemos estão nos aproximando da realidade nua e crua ou só de ilusões. Continuem com essa curiosidade incrível e a gente se vê na nossa próxima análise.